Olá, como vão? Hoje nós vamos conversar sobre alguns sinais de dificuldade de aprendizagem que as crianças podem apresentar na educação infantil. Não é um diagnóstico e toda criança vai se desenvolver no seu próprio tempo e no seu próprio passo. Para que isso ocorra e ela desenvolva todo o seu potencial, é importante que ela tenha acesso a diferentes materiais, atividades, diferentes ambientes, para que todas as habilidades possam ser desenvolvidas. Mas existem alguns marcos e nós, como educadores, podemos notar algumas dificuldades dentro da sala de aula. Não quer dizer que nós vamos diagnosticar. O processo de diagnóstico começa com uma observação, um relatório de encaminhamento, e só um profissional pode fazer esse diagnóstico. Para que a gente considere uma dificuldade, precisam ser que esses sinais sejam persistentes durante algum tempo, 3 ou 4 semanas ou mais. Porque muitas vezes durante uma semana alguma coisa aconteceu em casa, então não precisa ser levado em consideração. Eu vou dar alguns sinais muito gerais por idades. De 1 ano e meio a 3 anos, por exemplo, a gente pode dizer que não consegue andar sozinha, a criança, não forma frases com 2 palavras e não consegue seguir instruções simples. Quer dizer, pegue a sua lancheira e coloque na mesa. É simples, ou mesmo, pegue a sua lancheira. Essas são instruções simples, com 1 ou 2 tarefas. De 3 a 4 anos, a criança já apresenta uma dificuldade de segurar o gizão de cera em movimento de pinça. Eu estou falando gizão porque é mais grosso e nessa idade a motricidade não é ainda por um giz de cera mais fino. Não consegue formar sentenças com 3 palavras ou mais. E ignora as outras crianças, no sentido de que não sente a falta das outras crianças, não inicia brincadeira com outras crianças. Quando é chamada para brincar, não responde. Aí a gente dá uma observada. De 4 a 5 anos, tem dificuldades em se concentrar por mais de 5 minutos em uma atividade. O que quer dizer? É aquela criança que vai numa mesa, pega o giz de cera, larga. Vai na outra, pega um bloco, larga. Vai sentar para fazer uma atividade, não consegue nem ouvir as instruções, já levanta, né? Exibe uma tristeza por um longo período de tempo. Eu não estou falando daquela criança que está com alguma dificuldade em casa, ou um avô, uma avó que está doente, ou os pais que estão tendo dificuldades no relacionamento. Aí é 1 semana ou 2. Estou falando de um longo período, de pelo menos 3, 4 semanas no mínimo, né? Não consegue expressar emoções. Por exemplo, eu estou com raiva, eu estou contente. Não consegue lidar com as emoções e expressar. E tem dificuldade de diferenciar a realidade da fantasia. Nessa idade, a criança já começa a diferenciar a fantasia da realidade. Então, é quando elas começam a enxergar os pais como pessoas, como seres humanos, e não como super-heróis. Mas não é necessariamente só realidade ou só fantasia, mas um pouco dos dois, né?
Até aquela criança que não consegue diferenciar que um super-herói é um super-herói do livro ou do filme e não da realidade. E tudo isso precisa ser observado. Mas precisamos levar em considerações alguns fatores. Por exemplo, estrutura familiar e cultura é muito importante. Linguagem corporal, as habilidades, os interesses e como é ensinado em casa a interação entre adultos e criança e criança e criança. Isso é muito importante. Principalmente culturalmente, as crianças que estão chegando de outros países, elas têm uma dificuldade maior. Não quer dizer que elas tenham dificuldade de aprendizagem. Algumas atividades que a gente pode fazer em toda a classe que vai ajudar essas crianças muito. Cantar aquelas músicas infantis conhecidas com movimentos, porque a hora que a criança se envolve com a música e são frases repetitivas, ela vai conseguir fazer um movimento. Com as crianças que têm aquele problema sensorial, aquela criança que não consegue pegar em tinta, que não consegue ter contato com sujeira, ou cola, ou pegar em brinquedos mais ásperos, essa criança a gente vai colocando aos poucos. Então, se ela não consegue chegar perto de tinta, aos poucos a gente vai introduzindo a tinta. Se ela não consegue pegar em brinquedos ásperos, o professor vai junto com ela colocando aos poucos um pouco de aspereza para chegar no mais áspero. Então, essas crianças têm uma dificuldade maior. Agora, tem a atividade de cozinhar, que é muito importante para todas as crianças, porque desenvolve a linguagem, matemática, higiene, a paciência e principalmente aquelas crianças com dificuldades sensoriais. Porque na hora que elas vão mexer na comida, cheirar o sal, experimentar um pouco, eles vão superando de uma maneira muito lúdica. Isso é muito importante. E conte histórias para as crianças que vai desenvolver muito a linguagem. E no meio da história, peça para que elas continuem, deem um outro final. Não importa se são aquelas histórias que elas já ouviram várias vezes. Elas vão achar um outro final, ou elas vão olhar aquela página e dar a história delas. Uma outra, para desenvolvimento de linguagem, uma outra atividade é, quando a criança fizer um desenho, peça para que ela conte o que ela desenhou e escreva com as próprias palavras da criança. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento da criança, tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima!